Governador, obrigada pela entrevista. Ontem, finalmente, saiu o nome do seu vice, o senhor fez o anúncio nas suas redes sociais, depois de toda a expectativa criada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, em torno dessa aliança que o senhor também construiu ao longo do tempo. Eu queria, a primeira pergunta a respeito do seu vice, Tadeu Silva, é saber como ele lhe ajuda no sentido da estratégia eleitoral a diminuir um dos principais problemas que o senhor tem conhecimento e enfrenta também já há algum tempo em relação à rejeição ao seu nome. A escolha que foi feita por mim e também prefeito Davi foi resultado de uma construção, resultado de muitas conversas. O Tadeu é um quadro técnico, é servidor, é procurador do Estado, servidor da nossa Procuradoria, é alguém que tem contribuiu muito, né, na Prefeitura de Manaus, participou da transição e faz parte da construção desse projeto para o Estado do Amazonas, de virada de página. 2018 foi um ano importante na política do Estado, 2020 deu-se mais um passo significativo e a gente trabalha para que no ano de 2022 a gente tenha definitivamente consolidado essa situação e a gente vai para fechar uma cortina na história desse Estado. Eu insisto, governador, eu não entendi, eu ouvi a resposta ruim, o áudio, mas eu ouvi, eu só não entendi que maneira ele ajuda na estratégia que todos os candidatos estão trazendo, outros candidatos também têm rejeição, a gente tem falado, não é só o senhor, e cada um traça a sua estratégia, outros até ignoram que tenham. Eu queria saber se há essa preocupação na composição do vice ou vocês traçam outras estratégias nesse sentido. Como eu falei para você, o Tadeu faz parte desse novo momento da política, é um nome novo, é um nome técnico. O Estado do Amazonas tem implementado, apesar de toda a dificuldade que a gente passou nesse governo, nós temos implementado políticas públicas que são inéditas no Estado do Amazonas, como os avanços na área da educação, os avanços da área de saúde, e as decisões que a gente toma é exatamente pensando na continuidade dessas políticas que são importantes para o povo do Estado do Amazonas. Esse foi um dos principais critérios levados em consideração nessa decisão que a gente tomou em conjunto com o Davi. Governador, como ficam os apoios ao Senado? A gente está construindo, eu tenho um compromisso e é muito claro isso para todo mundo, é um compromisso que eu tenho com o PL, que o PL vai indicar o senador na nossa chapa. Nós temos aqui um arco de aliança de 9 partidos. O compromisso que eu havia firmado lá atrás com a prefeitura era que a gente ia construir junto o nome do vice, e é assim que a gente vai seguir nesse nosso caminho. Então, amanhã, quinta-feira, é a nossa convenção. É um momento importante para a gente selar essas alianças e essas construções partidárias. Quando o senhor diz candidato do PL, é o Coronel Menezes. Sim, exatamente. A gente constrói para que nessa chapa aqui seja o Coronel Menezes. Esse é o compromisso que eu firmei com o PL e é o compromisso que eu vou honrar. Recentemente nós tivemos alguns ataques do governo federal à Zona Franca de Manaus. O senhor esteve em Brasília em reunião com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes. Mesmo assim, o presidente não recuou em relação aos decretos que prejudicavam a Zona Franca de Manaus. Diante dessa formação, desse arco de alianças, diante desse cenário, como que o senhor pretende se comportar em relação ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições desse ano? Como eu sempre me comportei, a minha posição ela é retilínea, entendeu? Eu dei minha palavra e vou cumprir minha palavra, vou seguir aquilo que eu acredito, tenho um alinhamento com o presidente Bolsonaro, não concordo com a política econômica que é adotada pelo ministro Paulo Guedes. Vamos trabalhar para resolver o que tem que ser resolvido de forma política, e se não resolver politicamente, eu vou entrar na justiça, vou judicializar, como eu já fiz na questão do IPI lá atrás. Nessa nova decisão, pedi para que a minha PGE e também para que a minha Secretaria de Fazenda fizesse
uma análise do impacto que isso causa aqui na Zona Franca de Manaus, para que a gente possa recorrer dessa decisão e, sobretudo, garantir a manutenção dos empregos aqui do distrito. Voltando aí à questão do Senado, governador, a gente assistiu na semana passada uma troca mais clara ainda de farpas entre seus dois principais aliados, né, o PL e o Avante, o PL por meio do Coronel Menezes e também Alfredo Nascimento, deixando bem claro quais eram as exigências do PL para a aliança, e o Davi Almeida também, inclusive acirrando, deixando a corda ainda mais esticada numa estratégia que é bem, aliás, num perfil que é bem diferente do seu. Como é que o senhor já conseguiu acalmar os ânimos dos dois? O PL coloca como empecilho o fato do Avante ameaçar lançar um candidato ao Senado. Como é que o senhor entra como bombeiro nessa briga? O senhor vai conseguir dissuadir o Avante de lançar um candidato ao Senado? Olha só, eu sigo o meu caminho aqui, eu estou trabalhando para construir. O nome do meu partido é União, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de diálogo, uma pessoa de consenso, e essa questão dessas brigas, elas acabam acontecendo, acaba havendo uma animosidade nesse período eleitoral, e não é diferente de nenhum outro período eleitoral. Se você for pegar um histórico aí, 2018, 2020, 2016, enfim, sempre há essa animosidade, mas é algo que a gente tem conseguido contornar. Eu tenho conseguido conversar bem com o PL, tenho conseguido conversar bem com o Davi. Ontem tive conversas com o Davi, tive conversas com o PL, tive conversas com o Republicano, com Patriotas, com o PP, entendeu? Para a gente ir, tive conversa também com os prefeitos do interior, para que a gente possa ir fazendo essas construções. E eu imagino eu tenho certeza que a partir de amanhã, essa correlação de força, né, esses posicionamentos, eles começam a ficar mais definidos, e aí há uma acomodação nesse processo, o que é natural de toda véspera de eleição. O Arthur tem uma pergunta, Arthur? Governador, quais partidos aí nessa aliança, o total de partidos que tem nessa composição? A gente tem 9 partidos aqui, União Brasil, PP, PL, PTB, Republicanos, PRTB, PSC, Patriotas, tem um que eu estou esquecendo aqui, eu não vou me lembrar, mas são esses daí os principais. Os republicanos realmente fecharam apoio ao senhor agora no final, e é um partido que tradicionalmente sempre marchou. Eu tive uma conversa com o presidente. Não entendi. O Republicanos é um partido que tradicionalmente sempre marchou com o Eduardo Braga, seu adversário nessa eleição, e o próprio Silas Câmara, que é um dos principais nomes, declarou apoio ao Silas. Como é que vem ao Braga, digo? Como é que vem esse apoio? Ele vem com tempo de TV, ou ele vem mesmo com apoio declarado dessas principais forças que envolvem republicanos, inclusive os representantes, né, da Igreja, da Assembleia de Deus? Essa é uma construção que eu venho fazendo já há algum tempo com o presidente Marco Pereira. E ela foi consolidada também com essa conversa que a gente teve aqui com o deputado federal Silas Câmara e também com os outros integrantes do partido, o deputado estadual João Luiz, que é da nossa base, com a deputada estadual Maiara Pinheiro. Então, ao longo essa semana, nós tivemos algumas conversas que foram definitivas e importantes. Então, o Republicanos vai se marchar conosco, não só a questão da sigla que vem para cá, mas todo mundo está muito empenhado em a gente caminhar junto nesse projeto. Tenho tido conversas com todos esses agentes aí, todos esses integrantes, membros do Republicanos, que vão sim marchar aqui conosco nesse nosso projeto.
Governador, a gente segue aqui aproveitando a sua presença, a sua disponibilidade de responder para tirar as nossas dúvidas sobre toda essa confusão que é natural do período de arrumação de candidaturas. Então, uma das outras questões deste período tem sido a atração que Eduardo Braga tem feito por meio de suas composições nacionais de aliados de apoio e para atrair tempo de TV, também de aliados seus, pessoas que inclusive o senhor ajudou na composição de chapa aqui no Amazonas, como pessoas do PT e do PSB, para essa composição com ele. Como é que o senhor encara isso? Essas pessoas ainda, elas conversam com o senhor, elas procuraram o senhor? Qual é a sua visão política da relação com essas pessoas que hoje estão com o partido na composição do Braga, do arco de aliança do senador Eduardo Braga? Rosiane, principalmente quando você ocupa um cargo executivo, você precisa de maioria para governar. Se você não tiver maioria, dificilmente você consegue governar. Você vai ter muitas dificuldades. Continuo conversando, tenho boa relação, por exemplo, com o Bessa. O Bessa sempre foi da minha base, mas por conta da federação, que foi uma decisão nacional, acabou unindo aqui PT e PV, mas é alguém que continua caminhando conosco. Continuo tendo conversas com o deputado estadual Sinésio Campos, tem uma boa relação com esses candidatos, com esses pré-candidatos de mandato e também tem uma boa relação, por exemplo, com o Sassá da Construção Civil, que é vereador e que é do PT e que é pré-candidato a deputado federal. Enfim, eu continuo conversando com todo mundo e tenho uma boa relação com todos eles. Tem uma boa relação, por exemplo, com o Serafim do PSB, que também faz parte dessa composição da esquerda, mas é alguém com quem a gente conversa. Aliás, o Serafim é um dos deputados que a gente tem na Assembleia com uma bagagem e com uma experiência, com uma sensatez, com uma responsabilidade que tem nos ajudado muito nesse governo. Apesar de ter o posicionamento dele, de ser alguém do PSB e fazer parte desse bloco de esquerda, mas é alguém que tem nos ajudado muito. Então eu mantenho diálogos e conversa com todos esses agentes políticos que são importantes nesse projeto. A gente precisa entender que, além da questão partidária, Rosiane, a gente precisa cuidar das questões do estado do Amazonas. E como eu falei, ninguém governa sozinho. Governador, a gente sabe que contribui e conta muito o apoio dos prefeitos do interior e existe uma procura, conversas também de outros candidatos com os prefeitos do interior. O senhor também tem procurado esse apoio? O senhor tem conversado com os prefeitos do interior do estado? O senhor já tem uma ideia de quantos vão apoiar o senhor? Olha só, a gente tem construído isso, eu tenho conversado com muita gente do interior, praticamente todos os prefeitos eu conversei, praticamente com todos os prefeitos eu fiz convênios, a gente só não conseguiu fazer com aqueles que a gente não tem relação, mas eu sempre me coloquei à disposição para a gente conversar, e mesmo aqueles prefeitos que declararam apoio para outros candidatos, eu fiz parcerias mesmo assim, se não fiz convênio, mas executei obras diretamente. E a gente tem conversado com todo mundo. Ontem tive reunido, inclusive, com um grupo de prefeitos, aproximadamente 30 prefeitos. A gente tem aqui no nosso arco de aliança de prefeitos que declararam apoio, aproximadamente 42 prefeitos. Fora aqueles outros prefeitos que não nos atrapalham, que são prefeitos que a gente mantém uma boa relação, apesar de não ter o mesmo alinhamento político, não defender a mesma bandeira partidária, mas a gente tem uma boa convivência, uma boa relação. Essa sua resposta em relação aos adversários, aos prefeitos e também à Assembleia Legislativa me chama a atenção, até queria registrar que durante a convenção da federação, o presidente do PV, o Carlinhos Bessa, quando foi falar, ele se retirou quando o senador Eduardo Braga chegou, mas quando ele se posicionou, ele fez uma série de declarações de lealdade ao senhor, ficou muito claro no discurso dele. Então, essa relação, apesar dessas pessoas que são aliadas, nesse momento estarem em composição com um dos seus adversários, essa relação é o seu diferencial político? Como é que o senhor encara essa sua forma de falar a respeito dos adversários? Falou do Serafim Corrêa, por exemplo, que
foi uma das vozes, em muitos momentos do seu governo, muito crítica ao senhor também, né? Uma crítica muito veemente. Até hoje, não, quando há algumas questões que ele acha importante se posicionar, ele se posiciona. Como é que o senhor avalia essa sua forma de fazer política? E só falando sobre essa questão do Serafim e das críticas que ele fez ao governo, está correto, a Assembleia não é subserviência de nenhum poder, ela tem que ter o posicionamento dela, e essas críticas, quando são feitas de forma responsável, não só a crítica pela crítica com o objetivo de atacar, a gente consegue resolver muitos problemas, porque o Serafim, alguém experimentado, também experimentado na política, traz também uma contribuição para esse governo. Com relação à questão dessas composições que foram feitas, por exemplo, a composição do PV com o PT aqui, não foi uma decisão local, foi uma decisão nacional, entendeu? Não foi decisão desses parlamentares ou desses agentes políticos que estão aqui. E são situações que a gente precisa ir contornando. A política se faz assim. A política é a arte do diálogo, é a arte do entendimento, e é para isso que a gente caminha. Não tem outro jeito. E apesar de um momento ser de ebulição, como a gente diz, desse puxa-encolhe, é através do diálogo que a gente consegue fazer essa acomodação e fazer com que efetivamente as coisas caminhem. Aqui na política, não adianta você partir para pressão, não tem isso. Você tem que ir através do diálogo, através do conhecimento, apresentar um projeto que seja convincente e, sobretudo, um projeto que possa dar continuidade de melhoria da população do estado do Amazonas. Governador, mudando um pouquinho de assunto, ontem nós tivemos informações sobre um saldo do Fundef que estaria nas contas do governo para pagamento dos professores e que um projeto de lei iria para a Assembleia Legislativa. O senhor tem mais informações sobre isso? A gente está na fase final de construção dessa mensagem para encaminhar para a Assembleia Legislativa. Me parece que são 97 milhões de reais. Ontem, inclusive, eu estava discutindo sobre isso, em que 60% desse recurso é para pagamento de recursos humanos, né? É esse abono para esses profissionais que hoje já estão aposentados e que lá atrás nunca tiveram direito a esse benefício. Então, no máximo, semana que vem, no mais tardar semana que vem, eu estou encaminhando essa mensagem para a Assembleia Legislativa para ser aprovada em caráter de urgência. Estou pedindo urgência para a Assembleia Legislativa para que aprove isso o mais rapidamente possível. Inclusive, já tive uma conversa com o presidente da Assembleia e com a nossa base lá na Assembleia para que, assim que chegue a mensagem, ela tramite com a urgência, né, que o caso requer. Olha, a gente está aproximando aqui do final da entrevista, de 20 minutos com o governador, que a gente havia combinado com a assessoria da Secretaria de Comunicação, mas chegou um monte de perguntas, naturalmente a gente também tem, governador. A gente vai dar aqui, claro, tem para suas considerações finais, mas olha, eu devo lhe dizer que chegou uma série de comentários sobre a escolha do vice, inclusive lembrando dos traumas que o senhor teve com o seu vice no atual governo, no atual exercício, né? E também questões sobre a agenda do governo para os próximos dias. Qual é a sua agenda diante de todas as... Eu vi que o senhor está fazendo muitas viagens à M010, que tem sido realmente uma dor de cabeça para todo mundo que vive nessa região. Enfim, se o senhor puder colocar nas suas considerações finais. Claro. Olha só, com relação a essa história de vice, a gente confia nas pessoas e eu tenho que confiar, dar um voto de confiança. E aqui no estado do Amazonas, especificamente, não é um capítulo à parte que merece a história do vice, é um livro à parte que merece a história de vices. Mas, enfim, o Tadeu é uma pessoa centrada, é um técnico, inclusive servidor do estado do Amazonas, alguém que tem uma experiência muito grande na vida pública e alguém que vai contribuir muito para que a gente possa continuar avançando nessas políticas públicas que a gente tem implementado no nosso governo. Com relação à minha agenda, continuo trabalhando para aproveitar o máximo possível desse período agora de verão, para a gente poder tocar as obras.
Inclusive a questão da M010, a gente tem avançado muito, a gente já começou a colocar o asfalto. Eu vou toda semana na M010 para acompanhar a obra de perto. Hoje já é uma outra realidade. No trecho, por exemplo, Manaus, Rio Preto da Eva, quem trafega nesse trecho já não enfrenta mais dificuldade, já não tem mais nenhum buraco. A gente fez um serviço de tapa-buraco. Hoje nós estamos com 7 frentes de trabalho, atuando na pavimentação, tratando a erosão, fazendo a supressão da vegetação nas laterais da pista, enfim, hoje ela já tem melhorado muito, tem melhorado significativamente. E esse ano a gente deve entregar 100 quilômetros pavimentados da rodovia, e nosso compromisso, nós estamos trabalhando para que até o final do ano nós consigamos reduzir em pelo menos 1 hora essa viagem entre Manaus e Itacoatiara. E no mais, Rosiane e meus amigos aqui da Band News, muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe a população do nosso estado e vamos em frente, é daqui para melhor. Quero agradecer a participação do governador do estado, Wilson Lima, por ter cedido um tempo aí da agenda dele para conversar conosco sobre os diversos assuntos e também, claro, sobre as eleições. Grande abraço, governador, um ótimo dia, bom trabalho. Obrigado, um abraço.